Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 2 de outubro de 2025, estamos em outubro, né? Desde ontem. Então é o mês do Dia das Crianças, pessoal, né? Então, aproveitando, antes da gente entrar na palavra, vou recomendar meus quadrinhos para vocês, tá, pessoal? Esses dois aqui para todas as idades, né? O Prédio e o Lambo. E os demais, aí já um pouquinho mais velhos, né? A partir, sei lá, de uns 10 anos, né? Sempre falo para os pais lerem primeiro. Primeiro que você vai gostar, você vai curtir e depois você sabe a maturidade do seu filho, que idade que ele pode ler, né? Mas enfim, estimule a leitura, né? Olha só, você quer dar um presente diferente? Tem aqui o combo com 8 quadrinhos incríveis, tá? E para você também, adulto. Se você gosta de filme, gosta de cinema, de série, todos são roteiros de cinema que eu escrevi e adaptei para quadrinhos adultos. Você vai se divertir, vai se emocionar, vai refletir, tá bom? Material de primeiríssima qualidade. Então peça logo para dar tempo de chegar. Entre no meu site filipofalgozzi.com, o link está aqui embaixo, é só você clicar, você cai lá, você pode conhecer as histórias, ver as artes, tá bom? Ou então manda um direct para mim também no meu Instagram, vou deixar o link aqui também. E eu explico como você recebe na sua casa, quem quiser com autógrafo, tá bom? Com uma dedicatória, qualquer estado do Brasil, outros países também. Então não perca, já peça aí um presentaço diferente para o Dia das Crianças. Também eu vou deixar aqui embaixo o link do Odysee, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar, para quem quiser se tornar apoiador do canal. Se você gosta do canal e quiser apoiar, é pelo Subscribestar. Eu agradeço todo mundo que apoia, tá bom? Aproveita aí também, quem não clicou, se inscreva, né? Clica no sininho, aquelas coisas todas que muitas vezes eu esqueço de falar, mas é importante também. Então, pessoal, olha só. Vamos entrar na nossa mensagem aqui. Provérbios 25, né, capítulo 25, versículo 28 diz assim: como uma cidade derribada, né, sem muros, assim é o homem que não consegue conter o seu espírito. Olha só, né? Tem outras versões também, vou ler uma outra aqui, ó. Como uma cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe se dominar, né? Ou dominar-se. Então, pessoal, a Bíblia fala, e eu também, né, todos os meus quadrinhos eu sempre abro com versículo, e aqui no Knock Me Out, né, eu coloquei aqui, olha, Provérbios 16, 32, né, vou ler aqui para vocês. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. É tão verdade isso, né, pessoal? Então a Bíblia faz analogia ao quê? A você ter autocontrole, ter domínio próprio, com o quê? Com muros de proteção. Basicamente, quando você tem domínio próprio, você está se autoprotegendo do ataque, né, do quê? De tentações, né, que vêm para destruir a tua vida, porque afinal de contas, quem que tenta? Quem que é o tentador? É o inimigo das nossas almas. Então, quando a gente tem autocontrole, você está se protegendo da ação do inimigo na sua vida, né? Isso é muito importante, pessoal. Então, uma cidade antiga, né, se a gente pensar, até hoje, né, os países estão com uma crise migratória, né, uma invasão territorial, qual que é o problema? E antigamente sempre você teve, né, você tinha fortalezas, você tinha muros, né, protegendo as cidades contra ataques, né? Então, o autocontrole, por mais que né, muitas vezes a mídia, né, fala, não, deixa de se controla, libera geral, né? Não, isso é essencial para a gente proteger a nossa vida, para a gente proteger as pessoas à nossa volta, para a gente proteger o nosso emprego, o nosso relacionamento, o nosso casamento, né? A nossa saúde. Então imagina assim, por exemplo, um vício de bebida, pessoal, né? Isso imagina, é um ataque ao quê? A tua integridade física, a tua integridade moral, inclusive, né? Droga. Isso vai querer te roubar os teus anos, roubar a tua saúde. Adultério, né? Luxúria. Isso é um ataque contra a tua constituição física, na verdade, tem um monte de doenças transmissíveis, um ataque ao teu casamento e principalmente também um ataque à tua santidade, né, pessoal? Você fica, né,
eu acho que era, não sei se era Aristóteles que falava, ou Platão, o homem, quanto mais o homem tem vícios, mais ele tem senhores, né? Então, você vê que até quem é, né, pagão tem o entendimento de que quanto mais você se deixa ser atacado, né, por esses vícios, você se torna escravo. Então, é o contrário de ter autocontrole, né? Então, o segredo para a gente se proteger é literalmente construir barreiras, limites, né, proteções da nossa vida, né? Então, como uma cidade se proteger dessa forma, né, um homem sábio, ele se protege principalmente com o quê? Com a palavra, né, pessoal? A palavra de Deus, ela nos dá sabedoria, nos dá discernimento e ela nos protege, né? A fé, a Bíblia fala, né, em Efésios, lá da armadura de Deus, né? Todas as peças da armadura, né? Cinturão da verdade, a coraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, capacete da salvação, sandália da preparação do evangelho da paz, né? Então, quando a gente está, né, todo dia em contato com a palavra, né, lendo, orando, você está, sabe, se guardando de ser vituperado, de ser roubado, né, de ser lesado. Porque a gente sabe que existe uma guerra espiritual e o apóstolo Paulo fala as setas inflamadas que tentam nos atacar, né? Como ele fazendo uma analogia ao mundo antigo, né? Antigamente o pessoal fazia um exército que queria conquistar uma cidade, eles molhavam as flechas, pessoal, em betume, em óleo, tacavam fogo, né? E depois eles lançavam. Então, para quê? Tentar exatamente, vamos dizer, ultrapassar a barreira da muralha e cair dentro da cidade e incendiar a cidade, né? Então, uma forma que o inimigo tenta nos atacar também é o quê? É lançando pensamentos, né? E ainda mais no mundo que a gente vive hoje em dia, midiático, né? A gente é exposto a tanta informação, tanto lixo, na verdade, por rede social também, e esses pensamentos estão toda hora tentando atacar a nossa fé, toda hora expondo a gente a, por exemplo, né, a pornografia ou coisas semelhantes à pornografia, né, né, ou coisas materiais, ou enfim, ou notícias que vão tentar tirar tua paz, né. A gente sempre tem que ter o que? Guardando nossos olhos também, pessoal, guardando nossos olhos, né, nossos ouvidos, aquilo que a gente ouve, né, porque o inimigo muitas vezes usa pessoas para querer, sabe, nos envenenar, para querer trazer dúvida, para querer trazer fofoca contra outras pessoas. Então, tem várias formas que o inimigo age, né, para tentar tirar nossa paz, né, pessoal, nos atacar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que guardar os nossos olhos, os nossos ouvidos, né, guardar nossa mente. Exatamente o que? Criando essas proteções, e essas proteções são espirituais, né, lendo a Bíblia, né, nos consagrando a Deus, jejuando também, né, tendo, né, práticas espirituais, o que? Para a gente sempre estar protegido, pessoal, a gente está firmado na palavra, né? E isso também a gente transporta para os nossos relacionamentos, para o nosso, né, o nosso trabalho, o nosso emprego, né, orando, intercedendo pelas pessoas também, né? Então, a gente não pode esquecer, pessoal, que precisamos de autocontrole, né? Como, novamente, né, um homem que tem o caráter de Cristo, né? Que não se deixa dominar, mas domina todas as coisas através do Espírito Santo. Então, a gente, assim, a gente honra a Deus, a gente, né, nos guarda de escândalo, de pedra de tropeço, a gente honra os nossos familiares, os nossos amigos, né, a nossa igreja, enfim. Então, como uma cidade murada, né, protegida, não seja negligente, né? Tudo precisa de manutenção, né, pessoal? Um prédio, uma casa, tudo precisa de manutenção. Então, nós temos que ser diligentes na manutenção da nossa vida espiritual, né? Fazendo essa analogia com uma cidade, né? Então, o quê? Lembra Neemias, né? Ele foi o quê? Reconstruir os muros, né? A gente precisa estar sempre, né, guardando, né, vigiando, reconstruindo os muros ali da nossa vida, amém? E isso é uma tarefa que Deus nos encabe, né? Nós devemos ser dessa forma. Então, lembra, conforme eu acabei de ler o Provérbios 16, né, que não adianta você ser forte fisicamente, ser um guerreiro, mas você não sabe se controlar.
Lembra de Sansão? Sansão é um dos maiores exemplos, né, pessoal? Ele era consagrado a Deus, né? Nazareno, tinha aquela força dada pelo Espírito Santo, né? Descomunal. Ninguém conseguia prender ele era um herói, né, do povo judeu naquela época, mas qual foi a derrota, né? Como ele foi vencido e derrotado? Exatamente, né, a falta de controle, né? Ele era facilmente tentado em prazeres, né, no hedonismo, né? Tinha a questão do orgulho também, né? Ele era tentado pelo próprio orgulho, e isso foi a derrota de Sansão, né? E a gente pode tomar para a gente muito ensino, né? Muito aprendizado a respeito disso, para que a gente não caia no mesmo erro, né? Então a Bíblia sempre nos exorta, né? A palavra sempre nos alinha, né? Ela é reta, a sã doutrina. Então hoje, pessoal, né, faça uma análise, né? Talvez que área que você sabe que está errada, mas que você está deixando, sabe? Eu estou vendo aquilo que eu não devo ver, eu estou assistindo aquilo que eu não devo, sabe? Qual que é a raposinha que você está deixando infiltrar, né, na tua cidade, que uma hora ela vai causar um grande dano, né? No teu casamento, o que você sabe, com os teus pais, com os teus filhos, qual que é a raiz de amargura, o que seja. A gente sempre tem que estar, pessoal, fazendo essa manutenção, dessa autoanálise, para o que você está o quê? Reconstruindo o muro, né? Expulsando as raposinhas e deixando ali que o Espírito Santo te conduza a toda a verdade, né? Então eu vou deixar alguns versículos para vocês, né? Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, né? Provérbios, capítulo 25, versículo 28, e também Provérbios 16, 32, tá bom? E é isso, se você assistindo, né, esse vídeo aqui te deu entendimento de você falar, nossa, eu sou tão facilmente levado, né, pelo que eu vejo, né, nas notícias, ou pelo que as pessoas me falam, eu saio tão facilmente do meu controle, né? Eu quero te dizer que esse autocontrole é só o Espírito Santo que nos capacita, né? Humanamente falando, nós somos falhos e nossa tendência é exatamente reagir com o mal, né? Pagar o mal com o mal, não pagar o mal com o bem. Então, a diferença, pessoal, o que faz total diferença na nossa vida é a presença do Espírito Santo em nós, né? Que traz a nossa consciência quando a gente erra, quando a gente peca, que a gente tem segurança em pedir perdão, né? A gente pede perdão a Deus e Deus já nos perdoa, né? O Espírito Santo já nos renova. E como que a gente recebe o Espírito Santo, que é Deus, né? A gente recebe confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E com isso a gente recebe perdão também, a gente recebe paz e a gente recebe principalmente a vida eterna, pessoal. Tudo isso de graça, né? Você não precisa pagar nenhum preço, né? Na verdade, nada que o homem possa fazer, né? Você não consegue comprar a salvação. É pela graça, pelo ato de amor, né, perfeito que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, é só a gente manifestando com a nossa boca essa verdade que é gerada no nosso coração através do ouvir e do ouvir a palavra. Então, se você, ouvindo hoje esse vídeo, tocou no seu coração e você entendeu que você precisa, inclusive para o seu próprio autocontrole, ter a presença do Espírito Santo na sua vida aí e, né, se arrepender, abrir mão, quebrar esses ciclos de pecado, de escravidão espiritual, eu quero fazer uma oração com você agora. Eu quero te convidar exatamente a orar e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e entregar a sua vida a Ele. Amém? E receber em troca a paz e a vida dele, né, a vida espiritual e a vida eterna dentro de você. Amém? Vamos orar, vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração, ora comigo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo, Pai, de todos os meus pecados. Eu tenho consciência hoje, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que eu preciso me arrepender, Senhor. E eu reconheço, Senhor, a minha falha, o meu pecado e a minha necessidade de ter o Teu Espírito Santo habitando em mim, Pai. Por isso, Jesus, hoje eu peço, Senhor, faça morada em mim. Eu saio, Senhor, do lugar de controle da minha vida. Eu não sou, Pai, Deus da minha vida. Eu te confesso hoje como meu único e suficiente Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e eu peço que Tu seja entronizado na minha vida, que o Teu Espírito Santo
venha fazer morada em mim, que tu venha, Pai, ressuscitar o meu espírito que estava morto, Pai, em delito, em pecado, e com o teu espírito agora, Senhor, eu sou um contigo, pelo teu amor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado porque tu me lava e me purifica de todo pecado. Obrigado, Senhor, porque a partir de hoje eu sou selado com o teu Espírito Santo, Pai. Escreva o meu nome no teu livro da vida e me cele com o teu Espírito Santo da promessa, eu peço. Eu peço que tu dê ordem aos teus anjos para que a partir de hoje eles venham conduzir os meus passos, Pai, para que eu cumpra o teu propósito na minha vida. Eu quero cumprir, Senhor, Pai, aquele desígnio, Senhor, que tu já tinha, Pai, preparado para mim desde antes da fundação do mundo, Pai. Eu quero, Senhor, te glorificar aqui na terra, Senhor, ser o teu instrumento, Pai, para que mais pessoas também possam, Senhor, terem salvação e te conhecerem, Pai. Obrigado pela tua graça, Pai, pelo teu amor, Pai, pela vida em abundância, Pai, que a partir de hoje tu me dá, pela essa nova e eterna aliança no teu nome, Senhor, no teu sangue derramado na cruz do Calvário, que me lava e me purifica de todo pecado. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, eu entrego minha vida a ti, eu entrego, Pai, o meu querer, o meu fazer, o meu caminho, o meu andar, seja feita a tua vontade na minha vida aqui na terra como no céu, Senhor. Obrigado pela tua graça, pela salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, se você fez essa oração com sinceridade, a Bíblia testifica que você agora é uma nova criatura, você foi resgatado do império das trevas, foi transportado para o reino de Jesus Cristo, o reino do Filho do seu amor, amém? Compre uma Bíblia, então, passe a ler, passe a ter uma rotina de leitura, de exatamente como a gente falou no vídeo de hoje, de tá sempre, né, se restaurando, né, através da palavra, renovando, amém? Se purificando pela palavra também, se alimentando, afinal de contas, a palavra é o verbo, é o pão da vida, amém? É a manifestação de Deus e de Jesus também, tá? E busque uma igreja para você crescer na graça e no conhecimento de Deus. Se você está caminhando com os teus irmãos espirituais, amém? Temos o mesmo Pai em Deus, amém? Então busque uma igreja onde você vai receber a sã doutrina, amém? Você é um recém-nascido espiritual e com certeza tem perguntas, amém? E você na igreja vai poder exatamente receber, né, essa palavra que vai te edificar, né, vai ter novas amizades e é esse tempo novo, essa nova vida em Cristo, amém? Então a gente precisa estar em comunhão, amém? Você não pode estar andando sozinho. Ore e peça a Deus, ao Senhor, que Ele te conduza a uma igreja onde Ele é glorificado. Amém? Então, pessoal, a gente encerra nosso vídeo novamente, né? Olha só, então, você viu? Eu dei uma amostrinha aqui no Knock Me Out, mas todos, pessoal, tem mensagens moral cristã, mensagens incríveis, tá bom? Entre no site, conheça as histórias, a gente tem ficção científica, temos suspense, temos drama, romance, né? Infantil, temos para todos os gostos, tá bom? Então, não perca, aproveita aí, né, o ensejo, né, o momento do Dia das Crianças para se presentear e presentear quem você ama, tá bom? Então, pessoal, desejo um excelente final de semana para vocês. Até segunda-feira. Deus abençoe. Tchau.